esse livro fosse um prato? Olá, gente querida. Conforme eu vou aprendendo como receber você nessa minha casa virtual, móveis, livros e plantas vão sendo organizados lá no fundo para te receber melhor. Até cantarolei Cássia Eller enquanto mudava as plantas de lugar. Hoje eu começo E se esse livro fosse um prato? Onde eu vou entrelaçar as leituras que faço com biografia humana e com um apetite por uma boa receita. Vamos ver se isso vai dar certo? Você comenta daí e eu vou ajustando temas e falas por aqui. Assim a gente faz uma parceria, onde você me ajuda a construir um canal que ofereça algo positivo, construtivo e reflexivo para todos nós. Conto com você? E qual vai ser a primeira iguaria que eu vou servir? Ou melhor, qual é o primeiro livro que eu vou comentar? A Biblioteca da Meia-Noite, de Matt Haig, lançado no Brasil em 2021, com mais de 14 milhões de exemplares vendidos, o sucesso é inegável. Existem centenas de resenhas nos diferentes canais de comunicação, por isso vale a pena eu reforçar, meu olhar desta narrativa se relaciona com a biografia humana, mesmo esse livro sendo ficcional. Então, um pequenininho resumo. Nora Seed, aos 35 anos, está muito insatisfeita e deprimida com os rumos que a sua vida tem tomado e não vê um outro caminho senão sair deste mundo. Acontece que o ato não se concretiza e ela fica entre dois mundos, como num sonho ou num pesadelo. Ela acorda numa biblioteca fantástica, repleta de livros e que tem a presença da senhora Elm, uma bibliotecária que trabalhava na escola onde a Nora estudava quando ela era jovem. É esse cenário do entre vidas que Nora vai ter a possibilidade de escolher diferentes livros que a levarão para diferentes vidas, até que ela escolha em qual destas vidas ela vai permanecer ou se vai desistir de tudo mesmo. Sendo essa história, como ela conversa com as leis biográficas? Primeiro vamos começar pelo nome dos personagens e os seus significados, algo muito importante quando a gente se aprofunda na própria história de vida. Os principais personagens do livro, Nora e Sra. Elm, têm nomes bem representativos do que o livro procura oferecer. Nora deriva de Eleonora e significa luz. Seed, em inglês, significa semente. São nomes que carregam uma força incrível, que não se expressam ao longo da narrativa de conduta da personagem que está perdida, desolada e angustiada. Ela luta para reconhecer a sua luz interna e não consegue alimentar dentro de si o entusiasmo. Lembrando que entusiasmo é Deus dentro. Outro lado, o sobrenome da bibliotecária, Sra. Elm, significa olmo, uma árvore de grande porte, resistente à água, que pode ser usada para construir caixões, e a sua casca interna tem propriedades calmantes e traz também como simbologia a dualidade representada em algumas culturas, ou representando em algumas culturas, a vida e a morte. Só essa parte dos nomes já é material suficiente para você refletir sobre a seu próprio respeito. Quem escolheu o seu nome? Algum antepassado tinha esse nome também? Qual é o significado que ele carrega em si? Qual é a sua força? Claro, aqui o pai de Nora é o próprio autor e ele não escolheu esses nomes à toa. Tendo claramente ao longo da narrativa a intenção de iluminar, inspirar, mostrar possibilidades salutares de vida, é o que vai acontecendo a partir dos livros que Nora vai selecionando na Biblioteca da Meia-Noite. Nas primeiras páginas, ficamos sabendo que a Nora está com 16 anos, na biblioteca da escola, jogando xadrez com a Sra. Elm, com quem está conversando sobre o futuro. E a vida, a gente sabe, faz movimentos que oferecem bilhões de possibilidades, dependendo do que a gente escolhe, como no xadrez. Nora está no terceiro setênio, que se relaciona com o nascer da identidade, e tem como tônica o mundo verdadeiro.
Altos ideais, a vontade de mudar o mundo e a escolha da carreira fazem os jovens corações pulsarem de maneira mais forte. Não é à toa que a conversa é sobre diferentes escolhas profissionais que Nora tem à frente. A cena termina com uma notícia terrível. O pai de Nora tem um ataque cardíaco e morre. Agora ela é órfã de pai e mãe. A narrativa tem um corte. Pula para o momento dolorido e difícil que Nora, já aos 35 anos de idade, completamente desiludida com a vida que teve até então e as escolhas que fez, e decide acabar com a sua própria. Saímos do terceiro setênio e pulamos para o quinto setênio, cuja tônica é o questionamento e a organização do mundo. Onde eu me encaixo? Como eu conquisto meu lugar? Essas perguntas que atravessam todos nós na etapa em que estamos amadurecendo, psicológica e emocionalmente, servem para nos preparar para as escolhas que faremos, as responsabilidades que assumiremos e os desafios que teremos que superar. Nesse setênio, os valores recebidos que ajudaram a formar, a dar base a uma pessoa, devem agora ser reformulários não, devem ser reformulados para convicções criativas e enaltecedoras. É quando estamos melhor preparados para decidirmos das profundezas do nosso ser, se queremos assumir responsabilidade pelo nosso próprio desenvolvimento. Para um livro ficcional, ele rendeu algumas reflexões poderosas, acho eu. Bom, é verdade. Em parte, essas reflexões vieram porque eu escolhi me debruçar sobre alguns pontos que poderiam se relacionar à biografia humana que o livro apresenta, mas eu preciso ser honesta com você. Foi difícil chegar até o fim da leitura e me senti um pouco enganada. Para mim, essa é uma leitura de autoajuda, disfarçada de literatura. O tema, sem dúvida, é importante. O sucesso de vendas deixa isso muito claro. Mas a forma como foi tratada, bem, se agradou milhões de pessoas, quem sou eu para questioná-las, né? Contra fatos também não há argumentos. Milhões de leitores, milhões de exemplares. Agora, e se esse livro fosse um prato, na minha opinião, qual seria? Bom, para mim, o melhor prato que se encaixa é o escondidinho, que pode ter por cima batata ou mandioca, e o recheio pode ser de carne ou de legumes. Por cima uma camada, a capa, e por baixo a surpresa. Aguardo os seus comentários, as suas sugestões e te pergunto, gostou do que foi servido? O escondidinho combinou com o livro? Até o próximo, e se esse livro fosse um prato?